proporcionais à purificação atingida através da dor e da renúncia. Existe na alma um senso de missão que justifica a dor, o esforço, a vida, que anima e sustém o árduo trabalho do apostolado, que tudo guia ao plano da ação. Aparece, então, frequente e evidentemente, o momento crítico da crise espiritual em que a voz se faz ouvir, distinta, inflamando a vida e jamais se calando. Verifica-se, simultaneamente, uma ascensão moral contínua no fundo de tudo, a grande força animadora que fala, que vibra, que inflama Cristo. De Moisés aos nossos dias, temos visto, sempre idêntica, essa potência de divino pensamento descendo e governando o mundo. É uma realidade histórica que não se pode destruir. E frequentemente há, em face dessa grande força, uma imolação de todo o ser, um martírio breve ou demorado de uma vida inteira. Sempre a mesma dor e a ciência de vencê-la num mundo mais elevado, que a mediania não vê. Só isso parece dar o direito e a coragem suprema de falar em nome de Deus. Saberá, pois, a evolução, sozinha, resolver o grande problema e obter a vitória sobre a eterna inimiga do homem, a dor. É grande o número dos místicos, e quando dizemos místicos dizemos inspirados, de Santa Clara a Santa Gertrudes, a Santa Teresa, a Carmelita de Ávila, reformadora de ordens, célebre por suas visões místicas, 1515 a 1582, a estática de Pará em Limonial, que foi comparada ao estático de Patmos, o apóstolo da doçura, João, que havia repousado ao peito do Cristo, a mística esposa Margarida Maria Alacoque, 1647 a 1690. Nela o colóquio com Cristo é contínuo, intenso, dorido e inefável de alegrias espirituais. Como os profetas e apóstolos, Margarida Maria fala com Deus e recebe uma revelação que transmite à humanidade, mas, tudo isso faz humildemente, silenciosamente, em afetuoso tom menor. Sua ascensão se gradua por colóquios sucessivos em que se revela o plano de sua missão. Por inspiração, recebe mensagens e as transmite, entre as quais uma para o Rei Sol, Luís XIV, que não a escuta. É uma característica desses séculos, especialmente na Terra Latina, essa florescência de mulheres místicas, às quais parece confiada a divulgação do novo sentido de amor trazido por Cristo. A mulher, que não havia aparecido no seio do severo e tempestuoso profetismo pré-cristão, pode agora fazer brotar sua flor de delicadíssima fragrância. O poema gentil de Francisco continua e através dos séculos se estende uma sinfonia de almas harmonizadas em torno de um pensamento único e de uma missão constante: fazer reviver o Cristo na terra, mantê-lo presente, a fim de que se realize sua palavra: eu não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. João 14, 18. E o novo cântico que continua o profetismo hebreu, o cântico da realização, na terra, do reino dos céus. Assim chegamos aos tempos modernos, em que o fenômeno assume novos aspectos. Poderia referir-me a muitos outros, como Catarina Emmerich, a grande vidente alemã do século XIX. E que dizer de Teresa Neumann, de Connersreuth, a famosa vidente bávara, a estigmatizada que nas suas visões segue a paixão de Cristo, revive no seu corpo, ouve e repete palavras em grego, hebraico e aramaico, línguas que ela não conhece. Também neste caso, há paixão, amor e dor, sublimação no espírito, o elemento moral elevado ao primeiro plano, a virtude heróica do sacrifício para o bem dos outros. Existe um contacto espiritual com Cristo, tão profundo que constitui para Teresa sua principal nutrição e substitui o alimento de que, por lei orgânica, todos têm absoluta necessidade de ingerir para viver. O fato, que é a tendência geral dos místicos, de descuidar-se do alimento material, preferindo o espiritual,
faz pensar que nos mais elevados graus de evolução o ser possa conseguir seu reabastecimento dinâmico diretamente de fontes imateriais, sem ter de percorrer o longo caminho dos órgãos digestivos. O estudo, porém, destes problemas colaterais nos levaria a grande distância. Omiti, para sobre ela falar agora particularmente, pois que se eleva como cimo solitário entre a multidão dos inspirados, quer pela potência da percepção, quer pela vastidão da missão e tragédia do martírio, a grande inspirada, a heroína da França, Joana d'Arc, 1412 a 1431. Seu caso, que é inspirativo por excelência, se distingue sob o mesmo fundo místico pelo caráter heróico que lhe confere a particular missão imposta pelos tempos. Essa distinção nos é necessária para traçar, com exemplos, as notas fundamentais do fenômeno, as mesmas que nos darão a expressão de sua lei. Observemos como neste caso as forças superiores organizaram a missão e dispuseram os elementos decisivos na estratégia do destino de Joana. São estes, queiramos ou não, os elementos que individuam o fenômeno e lhe acompanham o desenvolvimento. É uma consciência das causas, que são essas correntes que iluminam, guiam e querem, que devemos juntar à lógica inegável concatenação dos efeitos. E é essa história interior que eu vejo, há esse drama que se agita nas profundezas da trama histórica externa que todos conhecem, que dou a maior importância. Lendo novamente, desse modo, a vida de Joana, nos planos mais elevados do espírito, podemos compreendê-la. Para entender esses fenômenos importa haver penetrado a personalidade e toda a vida espiritual do sujeito. É preciso, quando se afrontam essas vidas de missão e de martírio, possuir uma alma sensível a esse mundo de sutis vibrações. De outro modo, seremos incompetentes como um matemático que quisesse resolver problemas sem possuir o senso da matemática. Tal foi Anatole France na sua Vie de Jeanne d'Arc. Nesses casos o pensamento permanece negativo e não atinge senão a destruição. Reservamo-nos, porém, para o trabalho mais difícil, que é o de afirmar e criar. Encontramos novamente aqui, como já vimos em muitos outros casos, os elementos do fenômeno inspirativo, que o preparam e o acompanham. Para compreendê-lo, eu reduzo a sua estrutura essencial, que é um cálculo de forças, imponderáveis e reais, provenientes de centros superiores de emanação noúrica e que o descem para unir-se e combinar-se com as correntes espirituais da história e do destino individual. A elevada origem dessas forças, sua proveniência dos mais altos planos espirituais não padece dúvida no caso de Joana d'Arc. Ela havia feito pintar em sua bandeira, de um lado, as palavras, de la parte de Dieu, e do outro o moto Jesus Maria. Este moto ela escrevia em suas cartas, como fazia Santa Catarina de Siena. Isso demonstra que também aqui o pensamento de Cristo era dominante no espírito de Joana. Ela amava imensamente sua bandeira e a quis a seu lado na Catedral de Reims, na plenitude do cumprimento de sua missão política e guerreira, quando da coroação de Carlos VII. Do seu estandarte dizia, "Io avais et la peine, c'est bien raison qu'il faut l'honneur." Proc. 187. A última palavra que Joana pronunciou, na fogueira, em face da morte, quando já não se pode mentir, foi Jesus. Além disso, aquele venho da parte de Deus é a invocação suprema que traz Deus como testemunha. É o juramento que empenha toda uma vida até o martírio. Um instintivo terror impede de mentir, de falar em nome de Deus quando disso não se é digno. Joana, que era uma inspirada e deu sua vida para testemunhar a verdade de suas vozes, não poderia deixar de sentir quão tremenda é essa expressão, fala em nome de Deus. A Igreja, que jamais mutilou as capacidades intelectivas humanas, recorrendo, na interpretação do fenômeno de Joana, à tese da sugestão do histerismo e da neurose, nem sequer no momento da maior cegueira, quando Joana foi condenada à fogueira,
Grande responsabilidade moral para a Universidade de Paris. A Igreja só teve uma preocupação, que foi a de saber se as correntes provinham do alto ou do baixo, de Deus ou de Satanás, se eram, pois, de verdade de bem ou de erro e de mal. Essa é a questão fundamental. E se, num primeiro momento, no processo de condenação de 1431, o sereno julgamento é ofuscado por ódios de facção, por interesses, por invejas, por erros do clero local, que se impõe, enquanto o papado, Eugênio IV, está longe e não informado, talvez na própria impossibilidade de salvar Joana, a Igreja se dispôs à mais completa e explícita reparação no processo de reabilitação, empreendido quase imediatamente, em 1456. Esse processo de revisão, iniciado 4 anos antes por vontade do pontífice Calixto III, do rei Carlos VII e da mãe de Joana, é encerrado com uma sentença de reabilitação, em que a inspirada já aparece em sua linha de santidade, que a coloca nos elevados níveis da inspiração cristã. Finalmente, a própria Igreja, após a beatificação, 1909, proclamou a canonização em 1920 e Pio XI, em 1922, a declarou santa. No fenômeno inspirativo de Joana d'Arc refúgio logo, e sempre mais intensa, esta característica, que considerei fundamental para a pureza da revelação, a altitude espiritual da fonte. Não nos admiremos da diferente compreensão daquele tempo. Uma ideia não poderá ser compreendida no seu século se é surdo às ressonâncias que ela excita. Quando as almas são surdas a esse gênero de vibrações, então a maioria nega, o fenômeno se refreia numa aparência de falsidade, desaparecendo no silêncio para levantar de novo sua voz mais tarde, quando as almas souberem responder. Nem todos os tempos são capazes de compreender. Assim, Joana dormiu 400 anos e depois despertou, foi esquecida pela frivolidade do século XVIII, negada pelo materialismo, mas despertou na religião e desperta na ciência, que já não pode negar. Quando os tempos são surdos à compreensão, o fenômeno sabe esperar a época de sua ressonância, em que finalmente a vagarosa alma coletiva haja sabido atingir sua altitude, condição necessária para o contacto da compreensão. Esse lado moral de que a ciência prescinde é para mim fundamental nesses fenômenos, porquanto é ele que define o timbre das vozes e estabelece o seu valor. A elevação moral da fonte encontra-se espelhada toda no sujeito, no gênero de vida que lhe é imposto pela inspiração, projeta-se, desse modo, também em nosso mundo, em atos que são garantia de pureza noúrica, o sinal que nos garante estarmos longe daquelas horríveis comunicações barôticas, de que tem horror como de um incubo. E a grandeza moral de Joana é triunfante, em todos os momentos sozinha contra todos, ela impõe à França sua salvação. É humilde e obediente às suas vozes. Jamais coisa alguma solicita para si, mas dá-se em abnegação completa a sua missão e, para não renegar sua verdade, afronta o martírio. As mesmas forças do alto a mantêm nesse caminho de pureza, mas, apenas realizado o esforço da vitória e dominada a ameaça de um repouso entre glórias humanas, elas se ausentam de Joana, fazendo-a cair numa prisão. A ascensão moral lampeja mais intensamente na última fase da missão de Joana que, logo após a apoteose do triunfo heróico na terra é subitamente lançada a conquista da vitória espiritual no céu. E lei das elevadas correntes o dar sempre ao espírito, tudo negando ao corpo. No nível humano, Joana, combatendo os ingleses, que eram a injustiça e a opressão, combatia pela legalidade, que era, então, a base do poder e a forma que naquele tempo assumia a justiça, e por isso faz consagrar Carlos VII em Reims. Só um rei assim coroado poderia, conforme o conceito da época, governar legitimamente diante de Deus e dos homens. Joana usa e suporta a guerra como um recurso indispensável e um mal inevitável,
em face da justiça de seus objetivos. Guerra pela salvação da pátria, pela glória de Cristo, pelo triunfo de um princípio de bem coletivo. Joana não é uma partidária da guerra até o extermínio, embora hábil estrategista, inovadora, rápida, inteligente comandante, não amava a guerra, mas a paz. Guerra justa e oferecimentos de paz, é o seu sistema em suma, embora no inferno guerreiro que teve de descer para o bem de sua pátria. Sua posição moral encerra sempre o máximo de altitude que as condições do trabalho imposto permitiam. Elevação que foi de todos os instantes, jamais desmentida, coerente e imutável. Elevação que avança até a paixão e o martírio. Há também uma progressão ascensional no caminho espiritual de Joana, assinalada pela intensificação de sua dor. Sofrimento e desapego, também neste caso, paralelizam com o avanço da perfeição espiritual. Sempre o mesmo processo de purificação, que é sublimação de espírito. É sempre a dor que põe em relevo a intervenção do alto, proporcionada, em sua intensidade, à altitude da fonte. Superando as quedas da fragilidade humana, a dor é a garantia indiscutível do valor da inspiração, pois o espírito só se aformoseia se é flagelado. A ascensão é o esforço de sua reação, a dor é a força que o desnuda, o purifica e lhe dá brilho como a um diamante. Demonstrado este ponto da elevação inspirativa de Joana d'Arc e da progressão de sua ascensão moral, fenômeno paralelo a uma intensificação de sua dor, depois de haver recordado, também no presente caso, a relação já descrita anteriormente entre o sofrimento e progresso espiritual, observemos agora como se comportam as suas vozes, como agem quais forças conscientes. Qual seja a técnica científica de sua descida é outro problema, de que cuidaremos posteriormente. No caso que estamos examinando, as correntes nouricas revelam uma consciência do momento histórico. Sua intervenção supranormal é justificada por uma necessidade excepcional e impelente. Sua ação direta, que guia uma camponesinha, uma criança quase analfabeta, é proporcionada aos eventos, oportuna, vitoriosa. A causa, portanto, é supremamente inteligente, de uma potência volitiva e compreensiva superior aos homens, inclusive o escol da época, que formam o fundo cinzento e baixo de vilezas sobre que se move o destino radioso de Joana. O momento histórico não poderia ser mais trágico para a França. Existem uma proporção e uma tempestividade entre ele e a obra de Joana, embora o quadro histórico completo de seu tempo ela não o pudesse ver, não só porque ignorante, mas também porque continha ele germens de longínquos desenvolvimentos, para cuja compreensão seria necessário distanciar-se do momento contemporâneo e obter aquela visão de conjunto que somente à distância de séculos se pode possuir. De fato, a missão histórica de Joana não foi compreendida senão muito mais tarde. Os contemporâneos, atentos às coisas próximas, em geral veem pouco ou nada desses destinos de vanguarda. Naquela época, a civilização europeia, que é civilização cristã, ameaçava a ruína. Da Itália, da Alemanha, da Espanha nada se podia esperar. A Europa está confundida pelo cisma, por contínuas guerras e os infiéis ameaçam do Oriente. A França, esgotada pela Guerra dos 100 Anos, entre heresias e pilhagens, está material e espiritualmente prostrada. Importava restituir a paz à Europa, fazer cessar a invasão inglesa que, submergindo a França, ameaçava seu destino e sua missão de desenvolvimento da civilização europeia. Essas coisas os contemporâneos não poderiam enxergar. As almas, prostradas por longuíssimas e extenuantes lutas, encontravam-se abatidas e a anarquia triunfava. Faltava a centelha que reacendesse a esperança e a coragem. Joana responde à necessidade impelente de arrastar para o alto a alma coletiva. A história não é feita pelo homem, mas pelas forças imponderáveis que o guiam. E elas intervêm de maneira evidente quando existe um grande motivo e, no caso que examinamos,
Urgia salvar uma civilização que, criada pelo alto foi sempre guiada e protegida. Olhemos mais de perto o momento histórico. Desposada com Carlos VI, Isabel de Baviera, ávida, viciosa e traidora, tanto quanto louco era o rei, lhe impõe o Tratado de Troyes que, em 1420, abre as portas da França aos ingleses. O rei é abandonado e Carlos VII, seu filho, vem a ser o Delfim da França em 1416. Basta olhar-lhe o retrato. Por amor à vida tranquila, faz-se rebocar, como um peso morto, pesadamente, por Joana, pondo a perder o fruto das conquistas da heroína. Em 1415, Henrique V da Inglaterra pretende o trono da França e se prepara para conquistá-lo, a fim de fazer dele um só reino com a Inglaterra. A alma da França está dividida por rivalidades e discórdias de partidos. Os ingleses avançam. Em 1420, Carlos VI firma o Tratado de Troyes, pelo qual a coroa da França passa ao rei da Inglaterra. Em 1422 Carlos VI morre e Carlos VII torna-se rei, mas não ainda legitimado pela coroação de Reims, que será obra de Joana. Os pequenos senhores estão divididos, inconscientes do momento, ambiciosos, passivos diante do perigo. Quem salvará a França, governada por um rei resoluto, empobrecido, abandonado? Urgia uma ação guerreira e política, um impulso que mudasse o curso da história. Esse impulso não poderia provir de nenhum recanto da terra. Joana nascera em 1412. Aos 13 anos, em 1425, houve as primeiras vozes. Por quase 4 anos, de 1425 a 1429, escutas, amadurecendo a própria preparação espiritual. E ao despontar de 1429 a heroína de 17 anos entra em ação. São 4 rápidas e progressivas etapas: encontro em Vaucouleurs com o capitão Roberto de Baudricourt, encontro em Chinon com o Delfim, libertação da cidade de Orléans dos ingleses, coroação de Carlos VII rei em Reims. Foi em julho que se deu essa consagração, 3 anos e meio de incubação do fenômeno, 5 meses e meio para traduzir o pensamento em realidade. O impulso, que não poderia originar-se da terra, desce do céu. O centelha que faltava à consciência nacional, Joana encontra no espírito, grande força também nos eventos políticos. Políticas e guerreiras eram as necessidades do momento e essa é a forma que assume a inspiração. A fonte das correntes inspirativas não é apenas moralmente elevada, senão também supremamente inteligente. A obra de Joana é, assim, aqui sentida como força ativa que intervém e atua nas histórias noures, que eram bondade e justiça, pensamento e consciência, eram também vontade e energia de ação. E o caso de Joana não é único. A história, como todos os fenômenos, tem sua meta e se desenrola segundo um princípio lógico de desenvolvimento. Veja nesse desenvolver-se de todos os fenômenos, inclusive no histórico, um último termo substancial, que é a força que os movimenta. Existe uma lei de equilíbrio entre os impulsos de todos os fenômenos e todos são imateriais, conexos, obedientes a uma única lei central, que é Deus. Nos momentos de depressão nas forças diretivas dos acontecimentos humanos, o vazio do inferior, na Terra, atrai por equilíbrio uma corrente espiritual do céu e esta desce por vias inspirativas. Os impulsos do mal têm de ser equilibrados com os do bem. Esta é a lei que faz nascerem os heróis, os gênios, os santos, quando urge uma missão redentora. No momento decisivo da crise que ameaça os sagrados valores do espírito, que sintetizam uma civilização, alguma coisa tem que nascer. Por isso nasceu Joana. Cristo, a grande força que havia fundado a civilização cristã, velava, sempre presente, pela sua conservação. Desperta, então, o destino e sacode as almas adormecidas. Carlos VII, embora rei,
Substancialmente era um nada, Joana, não obstante ser uma pastorinha. Substancialmente era a força que explodia a seu lado. Na história, entra em ação, nos momentos decisivos, a realidade do valor e não a aparência da posição social. E que diferença de armas e de métodos! Joana caminha rápida, reta e seguramente porque maneja as forças do bem, da justiça e da verdade. O rei e seus cortesãos vão pelas estradas tortuosas da dúvida e da traição, incertos, vazios, desunidos. O espírito e o bem tudo governam e Joana os possuía a ambos. Ela era uma chama viva, os outros um achote apagado. Eis o segredo de seu triunfo. A inteligência do centro inspirativo, neste caso de Joana, não é somente provada pela tempestividade da intervenção, pelo seu proporcionar-se aos acontecimentos da época, mas também pelo desenvolvimento lógico inegável que aquele centro imprime ao destino de Joana. A inspiração tinha uma exata meta, constante, um plano de ação complexo que muda de natureza ao longo de seu desenvolvimento, tem um período de preparação para a formação gradual do instrumento. Observemos de perto como nasce e se desenvolve a inspiração de Joana, qual o motor espiritual de toda a sua missão ativa. Reencontraremos muitos dos conceitos já observados. A forma imposta pelas circunstâncias ao desenvolvimento dessa missão, que é confiada a uma adolescente, não poderia permitir os longos períodos de maturação através da dor, que achamos em outros casos. A distribuição das fases é invertida e o fator dor é todo condensado no final. E isso porque o primeiro escopo, em ordem de tempo, é a salvação da França, o segundo é a purificação espiritual da heroína. A dor atinge, pois, somente a segunda fase do desenvolvimento individual da missão, quando o remate da obra política se deu. Aos 13 anos, no verão de 1425, Joana ouve as vozes no jardim da casa de seu pai. Essas vozes são o leitmotiv da vida de Joana, sempre presentes, sobretudo nos momentos mais decisivos. Elas se encontram à retaguarda dos fatos, são o centro motor de toda a sua missão. Dos 13 aos 17 anos, do verão de 1425 ao fim de 1428, isto é, 3 anos e meio dura o período de preparação do instrumento, 3 anos e meio para que a inspiração se apoderasse inteiramente daquela alma. O fenômeno é progressivo. Antes de a luta exteriorizar-se na terra, através de fatos concretos, deve ela completar-se no espírito, tem de ser antes solidamente estabilizado o equilíbrio interior das forças motrizes do fenômeno. Eis como Joana descreve sua primeira percepção das vozes. Quando eu tinha 13 anos, tive uma voz de Deus para me ajudar a me governar, e na primeira vez, tive muito medo. Essa voz veio por volta do meio-dia, no verão, no jardim de meu pai. Eu não tinha jejuado no dia anterior. Ouvi esta voz do lado direito, do lado da igreja, e raramente a ouço sem ver uma luz. Esta luz está do lado onde a voz é ouvida. E geralmente é muito viva. O primeiro sentimento é de medo e também aqui a primeira advertência da voz é, não temas, ni cains riem. Mais tarde, quando o costume já houver tranquilizado Joana, a voz se fará mais forte e segura, iniciando seus apelos de comando, vá, vá, filha de Deus, vá. E acrescenta, a missão vem de Deus, de lá parte de Deus. As vozes são diversas. A primeira é de São Miguel, o anjo guerreiro, o santo das batalhas, que guia os exércitos. Chegam-lhe, depois, em auxílio, como que para proporcionar-se melhor, amigando-se à feminilidade de Joana, outras duas vozes, S. Catarina e S. Margarida. Existem também aí razões de simpatia, de atração e de afinidade de missão. Esta última santa era representada na capela de Doremi, terra natal de Joana, por uma estátua que ela venerava. A voz guerreira de S. Miguel desaparece depois, nos fossos de Melun, ao término da missão guerreira da heroína,
quando seu destino se eleva pelas vias místicas do martírio. Então, somente falam as duas santas do sacrifício e da virgindade. Joana vê também um resplendor na direção da voz, ouve, vê, tem até sensações táteis e olfativas. As correntes assumem as mais diversificadas formas de vibrações sensórias, mas, acima de tudo, ela o ouve. O ambiente de sintonização está inundado de uma paz idílica, de singela musicalidade campestre, cheia de poesia. Nesse ambiente, as correntes espirituais saturam de suas energias a alma de Joana, o veículo que devia, depois, comunicar a transfusão espiritual à alma da França. Os bosques deviam ser seu ambiente de sintonização preferido, porquanto durante o processo, imersa em vibrações mais baixas e opacas, Joana despendeu maior esforço para ouvir e numa sessão chegou a dizer, se fosse num bosque ouviria minhas vozes. Joana, naqueles 3 anos e meio de sua preparação espiritual, como camponesinha que era, vivera no ambiente rural, entre bosques e igrejinhas das aldeias tranquilas, na mais harmoniosa atmosfera vibratória. Nesse ambiente, ela assimilava as correntes, intensificando suas qualidades de ressonância, aperfeiçoando sua afinidade com as mesmas correntes até fundir-se e tornar-se, ela própria, o impulso que lhe foi transmitido. A primeira voz se manifesta no jardim da casa paterna, continuando-se o contacto, prosseguindo a iniciação, não mais com interrupções, mas constantemente, várias vezes por semana, um pouco em toda parte, pelas colinas do Mosa, aonde Joana conduzia a pastar seu rebanho, sob a árvore chamada das Fadas, pelos bosques que cobriam a região, junto das fontes, entre o canto dos pássaros e o perfume das flores, ao som dos sinos que Joana muito amava e que verdadeiramente, especialmente se grandes, são dotados de uma extraordinária potência de harmonização vibratória. Eram estas as doces vibrações que as correntes espirituais seguiam como vias de descida, como fundo de ressonância, constituindo o harmonioso motivo de matéria sobre que se apoiava a sinfonia divina. O concerto devia ser perfeito, sem dissonâncias, até seus ecos longínquos no mundo físico. Assim discernou o espírito de Joana, através da voz interior das coisas boas e doces que se lhe inclinavam em torno em coroa, oferecendo-se como canais de sintonia. Assim se escondem na humildade as grandes coisas. O ambiente das vozes é, pois, quase sempre nos campos e em lugares distantes e solitários, onde Joana gostava de refugiar-se. E a campina de Doremi, onde vivia Joana, é ainda hoje verdadeiramente sugestiva pela sua tranquilidade e silêncio. As vozes, entretanto, falam também na igreja, outro ambiente místico excelente, isto é, na igrejinha de Doremi e no vizinho santuário de Nossa Senhora de Bermonte. Na primeira havia a estátua de S. Margaride e diante dela Joana orava. O santuário de Bermonte, isolado em silêncios, entre árvores, era um ambiente afastado ideal de suas inspirações. A solidão daqueles silêncios era necessária a Joana, a fim de ouvir melhor e ela buscava para sua preparação. Ocupada em seu profundo trabalho interior, sua alma tinha necessidade de paz no exterior. Nesse ambiente, a camponesinha da Lorena teria feito sua promessa solene, aceitando sua missão e comprometendo-se com o céu a segui-la até o fim. A história não assiste a essa íntima cena, em que a alma de Joana deveria haver falado e talvez também lutado longamente com suas vozes. Certamente elas estavam presentes como estiveram no Sinai, em Patmos, em S. Damião. Existe na capela de Bermonte um Cristo dorido e amargurado a cujos pés a jovenzinha deve ter pronunciado o seu sim, um voto solene recolhido pelo Cristo moribundo e do qual não mais poderia afastar-se. Aquele voto era também de dor e de paixão. A lei de Deus desce e se humilha perante o consentimento da alma, porque, respeitando a liberdade desta, respeita a si própria. Somente agora Joana,
desenvolvida antes de tudo interiormente, poderia lançar-se pelos caminhos do mundo. O doce período das efusões espirituais está terminado. Iniciar-se agora a grande batalha da conquista e do martírio. Disse lutando, com suas vozes. Sim, porque Joana não aceita passivamente, mas discute e frequentemente resiste às suas vozes. Ela lhes opõe os raciocínios do seu bom senso, que calcula as dificuldades tanto quanto as próprias forças. As vozes eram sempre distintas do seu eu, com o qual às vezes colide, sem se confundirem jamais. Dá-se um encontro entre sua vontade humana e a vontade superior, uma como progressiva tomadia desta sobre aquela, mas não existe qualquer violência que anule vontade e liberdade. Se Joana obedece, é porque anteriormente discutiu, compreendeu, convenceu-se. Forma-se um pacto entre dois seres livres, conscientes e conscientes. As forças do céu e da terra são distintas, encontram-se e lentamente se fundem numa força única. Para isso, foi necessário um longo período de incubação, muito mais longo que o da conquista guerreira e do martírio, um período de preparação invisível, antes que o fenômeno pudesse explodir em sua maturidade, um processo de progressivo desenvolvimento antes de ele atingir sua plenitude. Se as duas vontades se põem de acordo, permanecem, todavia, distintas, como distintos são os trabalhos a realizar. A vontade mais alta e mais sábia permanece na direção e guia, a outra segue. No caso de Joana, as vozes não revelam todo o plano, mas, embora demonstrando conhecê-lo completamente, só lhe comunicam, nos momentos oportunos, a parte dele que interessa a sua execução. O inspirado é, pois, sempre guiado pela mão, como uma criança. A missão é revelada aos poucos e a comunicação se limita ao mínimo necessário. Parece quase que as vozes amam esconder no silêncio o que a alma não teria força para aceitar, guiando-a, docemente, com o menor dispêndio possível de energias. Observemos como as vozes se comportam na vida de Joana. Concluída a tarefa de preparação, Joana é lançada pelas vozes em sua missão e parte no momento justo. Ela não sabe outra coisa senão isso. Vá, vá, filho de Deus, vá. As vozes, porém, sabem e precisam, imediatamente, 4 objetivos: Valcoleors, Chinon, Orleans e Reims, conexos entre si por uma proporção ilógica de desenvolvimento que ascende a uma única meta. Quando as vozes não têm de ser precisas, não são. Há um acordo entre a sabedoria do céu e as exigências dos acontecimentos. Elas sabem que Orleans é a chave de toda a posição e que, perdida esta, desabaria a missão, que é de salvar a França do domínio inglês. Orleans está sitiada desde outubro de 1428. Ao iniciar-se o 1429, Joana já se acha em movimento. Reims é objetivo político que não se pode atingir senão numa segunda fase. Primeiro, a vitória que permita a legitimação e depois a legitimação que confirme a vitória. A marcha heróica se desenvolve com uma segurança de guia que os grandes chefes daquela época não possuíam. Tudo é predito. Joana, no caos, segue reta como uma flecha. Malgrado os inimigos, o Delfim se tornará rei e sou eu quem o conduzirá à consagração. Proc. 2, 450. Assim afirmou a pequena pastora. Como podia uma tão humilde criatura afirmar isso sem ser louca, e se era louca, como acertar com tamanha precisão? Em março, Joana está em Chinon e reconhece o Delfim entre a multidão dos cortesãos. Pelo conselho da minha voz, que me revelou. Proc. I. 56. Quando vi o rei pela primeira vez havia mais de 300 cavaleiros e 50 tochas, sem contar a luz celeste. E raramente tenho revelações sem que haja luz. Proc. 1, 75. Eu raramente ouço sem ver uma clareza. Já havia dito Joana a respeito de sua primeira aparição.
Ao falar com o Delfim, ela lê no íntimo de seu espírito, atingindo suas secretas dúvidas, isto é, se ele era filho legítimo de Carlos VI e Isabel. E Joana lhe diz que justamente por sê-lo ela o fará consagrar em Reims. Um outro sinal se acrescenta, o miraculoso encontro da espada enterrada de S. Catarina, coisa que Joana não podia saber e que lhe foi indicada pelas vozes. Nota: é uma referência a um fato realmente notável. As vozes disseram a Joana que ela deveria usar, na luta contra os ingleses, a mesma espada de Carlos Martel, que em 732, 7 séculos antes, expulsara os muçulmanos invasores da França na Batalha de Poitiers, entre Poitiers e Tours. E as mesmas vozes lhe indicaram onde a encontraria, enterrada e esquecida, sob o altar de uma igrejinha campestre. Sobre o fato, diz Léon Denis, o filósofo francês, grande amigo de Kardec, também foi em Tours que a intrépida menina recebeu seu equipamento militar, a espada e a bandeira. Seguindo suas indicações, um armeiro da cidade foi procurar a espada que Carlos Martel depositara em Santa Catarina de Fierbois. Estava enterrada atrás do altar e ninguém no mundo sabia que o se achava ali. Para a heroína, essa espada sairá da poeira dos séculos e novamente expulsará o estrangeiro. Léon Denis, Joana d'Arc, Médium, ed. Fere, 1932, página 111. Diz, ainda Denis, referindo-se ao roteiro de Joana, que quis percorrer. Vi, no fundo da Touraine, a pequenina igreja de Fierbois, donde fez que retirassem a espada de Carlos Martel. Id. Pag. 20. Em Orléans, a inspiração sustenta a estratégia e a técnica militar com uma capacidade que Joana não podia possuir e que superava a dos chefes de seu tempo. Em poucos dias uma camponesa de 17 anos consegue o que não puderam fazer, em vários meses, os homens aguerridos da época. Orléans é libertada. As vozes tiveram uma confirmação exata. Joana, porém, sabia que era preciso tudo realizar rapidamente e tem pressa de concluir sua missão guerreira. Importava consagrar no rei a vitória conseguida, completá-la num plano de direito. E avança contra Reims. Na tarde de 16 de julho, Carlos VII entra na cidade, como as vozes haviam predito. Imediatamente, no dia seguinte, um domingo, é realizada a coroação. Gentil rei, diz-lhe Joana, acaba de realizar-se a vontade de Deus, que queria se levantasse o sítio de Orléans, vos conduzisse a esta sagrada cidade de Reims para receber a santa consagração, mostrando, desse modo, que sois o verdadeiro rei a quem o reino da França deve pertencer. Proc. 4. 186. A França estava salva. As vozes, que haviam atingido seu primeiro objetivo, já não têm por algum tempo, a precisão e a potência de Doremi. De fato, com que proveito, se seu objetivo é outro? A Pucela havia despertado a alma nacional. O esforço francês por ela preparado avançará e libertará sua pátria. Todas as suas profecias se cumprirão. O ânimo de Carlos VII ressurgirá e 4 lustros mais tarde a França será livre. Era suficiente aquela centelha. As forças haviam limitado sua intervenção ao mínimo indispensável. Depois de Reims, é outro objetivo das vozes e para essa nova meta se dirigem e com ele se harmonizam. As vozes permanecem em seu método de dizer, guiar, encorajar e promover acontecimentos, parceladamente. Aí começa um novo destino de Joana, mas elas não lhe revelam, só falarão claramente na Páscoa de 1430 em Melun. O seu destino sobe, lenta e inadvertidamente, dos triunfos humanos aos triunfos divinos. Já não se trata da salvação da França, mas da sublimação da alma de Joana através da dor. E sua paixão começa. É uma vitória maior, que deve consolidar a primeira e fazer de Joana uma santa. Progressão ascensional do fenômeno,
que o conduz a um limite imensamente mais elevado, em que o sofrimento, como já vimos, é o fator fundamental. Para Joana era necessário consolidar e consagrar sua ideia no martírio, que continha algo de maior que a salvação da França e que, no testemunho da morte, devia estender-se ao mundo inteiro. Para que Joana, entretanto, pudesse realizar sua ascensão era indispensável, para ela, a falência de seu triunfo humano. Importava que sua grandeza terrena naufragasse na traição e no abandono, por parte dos ingratos em favor de quem ela havia lutado. Não devia ser ela quem colhesse, para si, glórias terrestres. Sua glória devia ser seu puríssimo sacrifício pela França. Recompensas e gozos humanos teriam dissipado completamente essa sutil fragrância do espírito. Uma vez mais, vemos, no fundo de todas as missões, Cristo a resplandecer, Cristo que atrai a si, na renúncia e no martírio, as almas eleitas. Há, pois, um desenvolvimento lógico no íntimo progredir do fenômeno. O primeiro cuidado das forças superiores foi, assim, despojar a Pucela de todos os triunfos humanos, que naturalmente estavam para envolvê-la, ameaçando seu triunfo maior. Importava avançar ainda mais. As vozes, porém, guiam com delicadeza, sem esmagar o espírito com uma perspectiva imediata, demasiadamente vasta, que o desoriente, que excite revolta ou temor. Elas o encaminham para a inevitável estrada, conservando-se sempre presentes, embora às vezes pareçam ausentes, mas apenas usam a inteligente estratégia do silêncio. Na vida eterna de Joana era chegada a hora da grande vitória e importava afrontá-la com uma grande prova, porque esta é a lei das almas maduras. Até o fim as vozes usam a piedade do mistério, fazendo entrever a libertação, entendida, porém, num sentido espiritual, não lhe revelando que horrível morte a esperava, justamente a que ela mais temia. Falam-lhe, mas suavizam os caminhos da dor. O alto, diferentemente dos planos inferiores, conhece essa piedade. Se não pode evitar o sofrimento é porque este é parte essencial e integrante da ascensão que o mesmo alto deseja, por ser o caminho da felicidade. Quantas coisas sutis e profundas nos ensina esse ponderado avançar das vozes pelos caminhos do Senhor. Somente quando a alma adquiriu a força de olhar, face a face, o martírio, é que as vozes falam mais claramente. Quando Joana foi capaz de compreender o verdadeiro sentido da sua libertação, só então as vozes lhe disseram: encara tudo isso com bom ânimo. Não te preocupes com teu martírio. Entrarás, finalmente, no reino do paraíso. E isso porque o significado profundo do fenômeno que estamos estudando se acha na evolução do espírito, no trabalho de sua potencialização, que lhe permita, como vimos nas florinhas de Frei Francisco, levantar voo para superiores planos de vida. Vejamos, porém, mais de perto os acontecimentos. Depois de Reims, a estratégia de Joana é deixada aos seus recursos humanos. Ela havia trabalhado no baixo mundo humano e é a lei que esse mundo devesse reagir. Ela havia triunfado demais e não poderia deixar de citar ciúme e inveja de muita gente. A grandeza a isolava. Os níveis de consciência humana comuns são baixos e os homens não sabem aliar-se senão por interesse, raramente por um ideal. É natural que o conhecimento limitado de Joana, não mais sustentado pelas forças superiores, tivesse logo de despedaçar-se de encontro às astúcias de gente dada a todas as insídias e ela cai vítima da traição. Os homens eram cegos, só enxergavam o interesse mesquinho, por ser próximo e individual. Somente as potências do alto haviam demonstrado uma superior consciência do momento histórico, dominando no espaço e no tempo. Os homens inferiores são, porém, os mais tenazes e armados de vontade, de astúcia, de mentiras. O plano lógico de Joana era de avançar logo sobre Paris e aí concluir a paz, como vencedora. Carlos VII, por quem ela lutava, pessoalmente lhe frustra os planos,
preferindo um armistício com Paris e uma paz acomodatícia. Todo o impulso moral dado à França por Joana é quebrado, ela é atraída pelo seu próprio rei. No momento da ação decisiva, que deveria recolher todos os esforços anteriores, o rei vadia e espera. Em setembro, Joana ataca Paris. Aí se dá a primeira traição. Vários comandantes, não desejando a vitória da empresa, retiram-se da luta. No dia seguinte anuncia-se que expressa a vontade do rei se abandone à ofensiva. E a traição continua. A primeira derrota ofusca a auréola da heroína. O povo quer o triunfo, a esmagante persuasão do fato concreto, que tudo justifica, o delito ou o milagre. Em face da derrota a santa é transformada em feiticeira. Joana permanece cada vez mais sozinha, contra todos. O rei não quer senão mandrear, não cuida de Joana, sonha paz. Naqueles tempos, ninguém desconfiava das demolidoras hipóteses do materialismo. Hoje, Joana estaria entre os loucos. Mas, naquela época só poderia ser o feiticeiro ou santa. Para os franceses, enquanto lhe foi útil com suas vitórias, era naturalmente uma santa. Para os ingleses, por ser inimiga de seus interesses, era uma bruxa, tese que lhes foi querida e que farão triunfar. As nações, como os homens, acreditam que Deus esteja sempre de seu lado, que imaginam ser sempre o lado do direito e da justiça. O pior foi que, por inveja, os franceses, desde a primeira derrota, começaram a considerá-la feiticeira, apertando em torno dela um círculo total e fatal que finalmente a estrangulará. Entretanto, se os séculos se recordam daquele tempo e de todas aquelas personagens insignificantes, é somente em virtude da heroína perseguida que eles quiseram esmagar. Somente a dor, nunca a astúcia ou a força, cria as coisas eternas. A hora, porém, da maior traição se precipita. O destino tomou resolutamente um novo caminho e as vozes voltam a falar. Até então se haviam calado. Em face da derrota de Paris, silêncio. Quando caminhava para Paris, não tive revelações de minhas vozes proc. 146, diz Joana, não foi nem a favor nem contra a ordem de minhas vozes proc. 169. As vozes deixaram, pois, que seu destino de mártir se cumprisse, que a traição, que o condicionava, prosseguisse assim também Cristo deixou Judas por ocasião da ceia. Existe, desse modo, um senso de fatalidade no destino, que, uma vez fixado em suas causas, não mais se pode interromper. As vozes encontram de novo a potência de Doremi, numa nova curva decisiva. Na semana da Páscoa, quando me encontrava nos fossos de Melun, foi-me anunciado pelas vozes, isto é, por Santa Catarina e Santa Margarida, que eu cairia prisioneira antes da festa de São João e que assim deveria suceder, que eu não me surpreendesse, mas recebesse tudo de bom ânimo, porque Deus me ajudaria. Proc. 115 a 116. Estávamos em abril de 1430. Só um fato verificado esses períodos de silêncio, parece que a voz se ausenta e se extingue, todavia, no momento oportuno, ela ressurge, vibrante, compreende-se, então, que ela esteve sempre presente, guiando tudo sem que se revelasse. Silêncios necessários, que fazem parte do plano diretivo, da estratégia dos repousos e dos retornos em que amadurecem os impulsos mais elevados. Joana, pois, deveria cair prisioneira. Esta, a vontade de Deus. Requer-se uma nova aceitação, mas, ao mesmo tempo, se encoraja e se promete um divino auxílio que, depois de Orleans, vai operar o segundo milagre da inabalável firmeza de Joana até a fogueira. De fato, Joana foi feita prisioneira em Compiègne, por uma nova traição. Entra na cidade sitiada, sem de nada suspeitar, mas, ao fazer uma incursão pelas suas proximidades, o inimigo talvez estivesse mancomunado com os próprios chefes da cidade,
Os ingleses lhe cortam a retirada. Nesse ínterim, Compiègne levanta as pontes e fecha as portas. Joana teve de render-se e foi aprisionada, em virtude da traição dos próprios franceses. Disse que a traição foi regiamente compensada. Prisioneira. Assim, de mãos a mãos, ela passa aos ingleses, aos quais é vendida, e que pagam alto preço pela rica presa. Os acontecimentos se aceleram. Joana arrasta a sua paixão, de cárcere em cárcere, até que se inicia seu processo. Nas mãos dos ingleses, Joana deveria ser considerada uma feiticeira. Esta é a conclusão preposta a todo o processo, porque deveria este servir ao interesse de anular a consagração de Reims, reduzida, desse modo, a um sacrilégio, destruindo com isso a autoridade conferida a Carlos VII por esse novo juízo de Deus. Na incerteza das vicissitudes humanas, o povo havia percebido essa milagrosa intervenção divina, que era a garantia da legitimidade real. Entretanto, os 300 homens do processo, tão aguerridos em sabedoria, não compreendiam esta verdade elementar, que todas as suas astúcias e violências, se podiam aniquilar Joana, o rei e a França, não tinham poder de violentar Deus, tampouco aqueles que por ele eram protegidos, isto é, ligados ao círculo das forças superiores da divindade. Os juízes, ao buscarem o ponto de contacto entre Joana e Satanás, assinalaram, ao contrário, o ponto de contacto entre a Santa e Deus. Contra ela foram utilizadas as palavras de São Paulo. Sua perseverança foi considerada pecado de orgulho. Melhor não se poderia mentir. Não obstante tanta dialética, tanta pompa de encenação judiciária, tanta fúria de força e astúcia, não puderam cancelar uma sílaba da simples e sublime verdade de Joana para destruir o que representava a salvação da França. Os juízes procuraram aniquilar a heroína e a santa, pondo em seu lugar a figura de uma feiticeira. Importava inverter a situação e substituir Deus por Satanás. Pobres míopes que não viam que essa inversão de valores era justamente o pedestal da grandeza da santa, porque era a condição de seu martírio. Eles eram a força ignara que o alto utilizava para a vitória de Joana. Na Idade Média era fácil a acusação de feitiçaria. A atmosfera parecia estar saturada da ideia do demônio e, verdadeiramente, com todas aquelas mortes violentas e cruéis, com tantos ódios e vinganças, ela devia estar espiritualmente irrespirável, profundamente impregnada de emanações barônicas. Joana está sozinha, oprimida, privada até do conforto da religião, sozinha, diante dos insultos dos carcereiros e dos ataques à sua pureza, sozinha, diante de uma terrível assembleia de juízes inteligentes e de má fé, que tentavam, por todos os meios, arrancar-lhe a renegação de suas vozes, para terem, assim, o meio legal de condená-la e a forma da justiça fosse salva. Eles criam que aquela ilusão da forma pudesse bastar para sustentar um fato que era mentira e hipocrisia. As forças reais da vida, porém, depois se levantam e impõem uma reabilitação. Quando se compreenderão essas leis? No caso presente estamos vendo, no entanto, a que extremo de injustiça pode chegar a justiça humana. As vozes, porém, falavam com Joana e ela respondia a todos, simples e sublime. Esta é a grande força sem armas, a força do justo e do verdadeiro. Quando são iniciados certos caminhos, não mais se pode retroceder. Dois dramas se desenrolam nesta última fase: o drama exterior, que é o do processo em que a autoridade cega, cheia de ideias preconcebidas, de má fé, se precipita de erro em erro, até bater a cabeça na fogueira, diante da qual um dos juízes ingleses gritará: nós nos enganamos. Queimamos uma santa. O bispo Cauchon, juiz no processo e a quem Joana havia admoestado mais de uma vez, chorará. Ao lado de tudo isso se desenrola o drama interior de Joana, que resplandece sobre o fundo cinzento de tantas baixezas.
Neste drama se agiganta a grandeza do céu e Joana, destruída, fulgura, replena da potência do infinito. Está sozinha, mas suas vozes estão com ela. Isso lhe basta. A unificação se completou em Vermont e não mais poderá romper-se, nem sequer na hora do Getsemane e do Gólgota. São liames que não se desatam no tempo e permanecem além da morte. As vozes são piedosas, amparam, não amedrontam.